Há 2 anos apostei tudo nesta linha, movi uma montanha de areia, esculpi os terraços e criei um sistema para captar toda a água da chuva possível. O objetivo? Criei uma floresta no deserto e 2 anos depois estou no meio dela. Não está perfeito e ainda longe do que quero, mas estamos no caminho certo. A dúvida não é mais se vai funcionar. A questão é, como isso vai sobreviver e prosperar sem irrigação? Hoje compartilho com vocês todos os erros. Vou chamar de oportunidades de aprendizado que vivi aqui. É assim que crio uma floresta no deserto. A crítica mais comum seria que você está em um deserto por um motivo. Isso nunca vai funcionar. Você não pode fazer chover mais, e eles estão certos, eu não vou conseguir fazer chover mais. O que já fiz foi captar água das partes mais altas e trazê-la de todo o rancho para este local. É o sistema de obras de terra. Para ter sucesso é preciso precisão. Como iniciante, enfrentei uma curva de aprendizado. A única coisa trazida de fora para este terraço foram 3 jardas cúbicas de esterco de vaca. Trouxe lascas de madeira para a propriedade e elas custaram $85 por jarda cúbica. E esse era só o preço de compra, incluindo o combustível. Paguei $135 para transportar o material até o rancho. Não consigo expandir o projeto com esses preços, é uma loucura. Além disso, encontrar cobertura morta foi igualmente difícil. Sempre vejo comentários assim: já pensou em trazer e preencher com sua coisa favorita? Cavaco, lascas de madeira, borra de café. Passei a trazer blocos de cogumelos usados pelo alto valor, mas o problema é a quantidade. No fim, será necessário bastante matéria orgânica para iniciar o sistema e formar uma ilha de fertilidade. A grande diferença que possibilitou tudo isso foi o International 4300. Consegui um ótimo negócio naquela máquina. Faltam alguns recursos, mas foi uma das melhores decisões de equipamento que já tomei. O International é incrível porque normalmente exigiria carteira nacional de habilitação para condução de veículos de transporte de carga para dirigi-lo. Mas como temos placas agrícolas, somos isentos, e isso significa que temos uma capacidade de transporte extrema, sem muita burocracia regulatória. A principal maneira que eu uso ele é para transportar esterco. Rebocando com o caminhão do Daniel, levávamos só 3 jardas e pagávamos $135 por jarda cúbica. Quando usamos o International, dá uma olhada nisso. Agora está mais nivelado. Sim, está bem comprimido, dá pra ver. Quando peguei pela primeira vez, estava acima daqui. Sério, nossa! Daniel encheu o reboque com 14 jardas cúbicas, mas após 60 quilômetros em estradas de terra, restaram 8 jardas cúbicas. Agora vamos calcular o preço. O único custo real nisso é o combustível. Daniel só traz esterco quando já vem ao rancho, não faz viagens especiais para isso. O gasto extra com combustível é de $15, $20. E como conseguimos o esterco de cavalo de graça dos ranchos vizinhos, minha única despesa é com o combustível. Isso custa de $2 a $3 por jarda cúbica. Alguma fonte de esterco no caminho? Sempre paramos e trazemos para cá, já que viemos mesmo. Por que não? Esse volume faz muita diferença. Aconteceu um incidente no próximo terraço, onde estávamos preparando com esterco de cavalo, e aí o reboque ficou preso e... Talvez saia se você se mexer. Cara, isso está muito compacto. Parece que saiu. Eu não fiquei muito animado em deixar todo o esterco naquele lugar. Acabou virando um experimento acidental que deu super certo. Não esperava por isso, mas os espectadores notaram nossa grama verde crescendo no terraço sem irrigação. Essas plantas nativas cresceram sozinhas e Daniel manteve o esterco concentrado na barreira de vento do acampamento. Isso fica claro nas imagens do drone.
Vamos tentar repetir esse sucesso, fazendo sementes nativas ou presentes no esterco de cavalo germinarem espontaneamente. Preciso de cobertura morta. Ao usar o reboque basculante no 4300, só cabe um tipo de carga. Precisamos avaliar qual é mais valioso, cavacos de madeira ou esterco. Pensando nos princípios da permacultura, qual o valor dos cavacos de madeira? Eles cobrem o solo, retendo mais água e aumentando a atividade microbiana. Qual o valor do esterco de cavalo? Você retém mais água, ganha sementes grátis e está cheio de micro-organismos. Se eu tivesse que escolher entre lascas de madeira ou esterco de cavalo, ambos grátis, eu escolheria o esterco pela minha experiência. Minha escolha definitiva, se eu pudesse encontrar, seria feno estragado. Mas como você pode imaginar, em um deserto não é muito úmido e certamente não chove muito. Não tem feno estragado disponível. Eu trouxe 4 fardos retangulares que me custaram $900, então isso dá 225 por fardo. Isso é muito dinheiro e fez uma enorme diferença. Eles funcionam muito bem, mas é difícil competir com o que é de graça. Por enquanto, usei esterco de cavalo. Se tivesse procurado mais, talvez achasse palha. Acho que sabendo que nossas viagens são limitadas e que precisamos estar aqui para realizar o trabalho, operar a escavadeira e outras tarefas necessárias, acho que o foco é o esterco, mas quero saber sua opinião. Um ponto importante: para cultivar no deserto é preciso água. E eu comecei trazendo toda a minha água por 60 quilômetros em uma estrada de terra desde Sierra Blanca, no Texas. 250 galões por vez. Não recomendo essa estratégia, mas isso nos fez ser extremamente criteriosos com a água. Tive sorte que meu vizinho Bill me deixou usar seu poço, mas não podíamos bombear água o dia todo. Em um bom dia, ele fornece 500 galões. Às vezes fomos lá e só pegamos 100 galões, no auge da seca mais grave. Às vezes íamos ao poço e mal conseguíamos 200 galões. Em todo esse terraço, nos últimos 2 anos eu dei talvez 6 ou 7 mil galões de água no total. Não despejamos tudo à mão em baldes, mas é correto dizer que temos um orçamento de água limitado. Trazer a água até aqui com o taco... Não gravei nada, mas destruí a suspensão rebocando no limite fora de estrada em situações assim. Também quebrei a junta universal. Já trocamos os amortecedores 2 vezes. Aquela máquina coitada foi usada e abusada, e agora que eu a aposentei permanentemente do serviço de reboque, as coisas estão indo muito melhor. Ela não está impecável, eu ter batido a escavadeira no para-choque também não ajudou, mas agora que coloquei ela em um papel mais apropriado... O caminhão está indo bem. Agora que podemos usar o 4300 para transportar a água, isso não é mais um problema. E especialmente com eu limpando as estradas, realmente não está ruim. Uma das lições mais importantes que aprendi aqui é que o que importa não é a quantidade de água, mas sim as horas de galão. Sinto que ainda não acredito que isso aconteceu. Entender cálculo me fez compreender o conceito de horas de galão. Quero integrar a área sob a curva do tempo versus galões no solo para maximizar as horas em que a água está disponível na zona das raízes. A forma mais simples de fazer isso é com cobertura morta. Quando recebi Thiago da Centropeak Solutions, ele enfatizou que essa cobertura morta é muito difícil de obter. É muito demorado e é tão importante no final das contas porque alimenta os micro-organismos do solo, mas na verdade porque vai manter a água no lugar. Quanto mais cobertura morta em contato com o solo, mais tempo aproveito a água do galão. Recentemente, os resquícios da tempestade tropical Alberto passaram pelo rancho, trazendo bastante chuva ao oeste do Texas, mas tivemos um pouco de azar. Recebemos apenas 0,67 polegadas de chuva, mas a cobertura morta está funcionando. Ela reteve a umidade, toda a água penetrou no solo, mas não foi suficiente para que minhas banheiras de terra, represas ou terraços captassem água extra. O que você pode ver é que o solo ainda está úmido, e o papel da cobertura morta aqui é mantê-lo coberto para que essa umidade permaneça por mais tempo. Poucos dias já fazem grande diferença no início dessas plantas, e estou feliz em informar que,
Dias depois, Brandon veio, enfiou o dedo na terra e confirmou isso. Sim, a cobertura morta retém a umidade e fica úmida ao tocar. Já a terra ao redor secou completamente em meio-dia. Gosto muito do canal por documentar minha jornada para meu próprio benefício. Se ninguém visse isso, eu não suportaria mexer nas câmeras, muito menos contratar editores e lidar com a narrativa. Mas já que estou fazendo isso de qualquer jeito para tornar esse projeto possível, é muito bom ter uma biblioteca e poder voltar para ver o que eu estava pensando e o que eu descobri. Acho engraçado ver o trecho de geologia sobre como eu entendia o movimento da água no solo 2 anos atrás. Não estava errado, só baseado na geologia errada. Eu pensava nisso, mas li relatórios de hidrologia. Uma vez no solo, a água se move um pé por dia, o que é muito para a água subterrânea. Mas percorrendo 1,1 quilômetros vai levar 10 anos para qualquer água subterrânea sair da minha propriedade. Eu não sei. Encontrei bolsões de argila, mas não vejo nenhum aqui. Tenho esse solo mencionado no episódio, só não é profundo. Você não precisa ir muito fundo debaixo desses terraços para encontrar argila, e só trabalhando um pouco nessa direção, construindo um análogo de represa de castor. Encontrei uma surpresa. Brandon, aqui tem muita argila, é tudo argila. Nunca tinha notado isso, até receber um comentário sugerindo que eu lesse o manual de design de permacultura. A maior parte do entendimento veio de assistir ao YouTube, especialmente ao canal de geologia do Myron Cook. Não sabia que o episódio seria sobre geologia para Dust-Ups, mas era exatamente o que eu precisava ver. Ele explicava que essas colinas rumo às montanhas do deserto geralmente são de argila, e de fato, enquanto eu construía o Mega Swale, era tudo argila. Combine isso com a experiência do análogo de represa de Castor, onde vi argila a apenas 100 metros naquela direção, eu sei, sob meus pés, fundo o suficiente. Há um material excelente que retém muita água. O trabalho dessas árvores é sobreviver até alcançar a argila e o terraço captar e enviar água suficiente para ela. Essas coisas sobreviverão e prosperarão na próxima grande seca. Não aparece na câmera, mas uma das espécies âncora aqui é o cacto palma. Estamos tentando criar nosso banco de água vivo, pois é uma cobertura morta confiável. Provavelmente é um endófito, o que significa que compartilha água e nutrientes com plantas próximas e com os micro-organismos do solo e é bem fácil de cultivar. Mas eu passei por essa curva de aprendizado de como realmente fazer isso funcionar. Eu comecei. Bem, aqui está como eu comecei. Ok, eu abro. Para esta terra, eu pego a ervilha colhida. O figo da Índia? É figo da Índia. Eu coloco aqui e tiro fora. Ok, Está plantado. Vá para outra ordem. certo, E plantamos sementes aqui. certo, E eu peguei isso daqui. certo, beleza, E sementes. Eu pego sementes, beleza? certo. É isso. Eu preciso me dedicar totalmente, porque quando ouvimos música e trabalhamos juntos, temos ritmo no trabalho. Certo. Isso é resistente, eu adoro. Acho que é melhor. Selecionamos as melhores plantas para plantar aqui. Vi muitas pessoas começarem uma plantação em áreas difíceis e não usarem os melhores materiais. As plantas não crescem bem. Eles perderam o brilho nos olhos. Então eu acho que precisamos usar as melhores plantas, que tenhamos as melhores condições, e você continua. Continue se sentindo motivado. Sim, sim, sim.
Então, o que eu tenho feito é tentar plantar o cacto assim, para que ele pegue o sol do leste. No fim do dia, com o sol do oeste forte, ele fica naquela parte grande e plana. É um cacto. Sim, esse formato, contudo, bloqueia o sol forte para as sementes crescerem. Sim, mas com o tempo, quando crescerem, vão sombrear ainda mais o centro. Podemos. Sim. Um carrinho de mão quase deu para toda a linha. Vou mostrar onde parei. Teremos muito material extra. Aqui é o final. Olha só, quase consegui cobrir tudo. Terminamos a primeira fileira. Vou conferir o tempo que levamos. Acho que chegamos aqui às 7 da manhã. Agora são 10h19. Levamos cerca de 3 horas e meia para fazer essa fileira. Começamos a segunda, além da parte aberta, então você pode ir em milhares. Quase conseguimos terminar, mas faltou. Preciso levar o carrinho de mão ao reboque para outra viagem. Quando esse terraço estava vazio, era só areia e pedras. Ju da Centropeak Solutions me ensinou a plantar o cacto em linha. E até eu fiquei olhando e pensando, cara, não acredito que isso realmente vai funcionar. E de fato, hoje temos cactos por todo esse lugar. Com o passar do tempo, o que você está vendo ali levou 2 anos para crescer. E o que você vê na parede de sombra, aqueles foram plantados em maio. Agora é dezembro. O crescimento deles é bem impressionante, mas eles começaram com palmas inteiras. Depois fui além e adquiri cultivares comerciais de palma, e não estou falando de grandes quantidades. Elas chegaram como quadrados de 5 centímetros, e eu não estava otimista quanto ao crescimento. O que você vê agora, plantei no solo em agosto. Com o tempo, ao unir biocarvão e um pouco de hidrogel, alcançamos taxas de crescimento impressionantes do cacto palma. E essa é a próxima fase do meu plano de crescimento para que tenhamos um suprimento muito grande de cactos em um futuro próximo. Estou usando canteiros de poda aérea, aqueles quadrados de 5 centímetros que eu nem sabia se dariam certo. Vamos plantar um desses canteiros apenas com estacas de palma. Isso deve me dar um bom suprimento para usar na barreira de vento ou levar ao Mega Swale e fazer algo acontecer. O objetivo com árvores ou cactos é produzir meu próprio suprimento. As árvores foram um aprendizado. Tenho me dedicado para fazer as árvores crescerem de sementes onde desejo, e temos essa bela linha aqui. Todas foram cultivadas de sementes, mas percebe-se que são da mesma espécie, Parkinsonia aculeata, que congelaram até o solo. Mas você pode ver, tipo essa aqui tem a minha altura, tem cerca de 1,80 m e ainda temos 2 meses de crescimento pela frente. Com sorte, parte dessa madeira vai endurecer e suportar a geada. E ela está no limite absoluto do que consegue tolerar durante o frio do inverno. A principal lição que aprendi este ano foi ao ver tudo isso: grama espontânea. Eu nunca plantei uma semente de grama aqui, e é de longe a coisa que está surgindo melhor e produzindo mais biomassa. A germinação das sementes é um problema. Tenho sido muito abençoado e também grato por ver que, mesmo isso não funcionando da maneira que eu queria, ainda assim está funcionando. Ao colocar cobertura morta e cultivar vegetação, isso resultou em. Isso trouxe insetos. E esses insetos estão trazendo pássaros. E esses pássaros trazem fezes. E essas fezes estão carregadas de sementes de grama. Agora conseguimos cultivar bastante grama espontânea neste terraço, o que, digo uma quantidade razoável,
porque as únicas sementes que eu plantei foram de sorgo, todas as outras sementes de grama que chegaram aqui vieram espontaneamente. Tenho outra ideia. Em vez de focar em árvores, quero cultivar a malva globo, provavelmente uma das plantas pioneiras mais resistentes do deserto de Chihuahua. Provavelmente não vai formar uma copa suficiente, mas eu espero que, combinando a malva globo com outras plantas, isso acabe criando uma copa. Vamos plantar as sementes das árvores desejadas ali e dar umidade só para germinar, pois sempre foi assim. O problema: não perco árvores por falta de umidade, mas porque elas nem chegam a crescer. E eu sei disso. Nós ficamos de olho muito atentos nessas áreas de cultivo e a maioria dessas árvores nem sequer teve uma chance de viver. E isso porque elas não criaram as condições onde queriam crescer. Então temos uma nova estratégia para a primavera. Aprendi que não vou apostar tudo na estratégia das sementes. Onde tivemos mais sucesso foi com o transplante. Kit da Biologia Suburbana veio aqui em março. Ele trouxe Vitex, Lucana e outras espécies, o que funcionou muito bem. Você ganhou um carvalho grátis. Beleza, que tipo? Acho difícil dar certo, mas pode surpreender. Deve ser um carvalho vivo. Beleza. Essas plantinhas provavelmente vieram das culturas de cobertura que plantei no quintal. Eu só deixei crescer. Por que não? Eu sinto que já vi, lado a lado, as plantas que têm uma geralmente se saem melhor do que as que não têm. Com certeza. Elas devem compartilhar micro-organismos. Quero plantar as árvores juntas porque elas precisam de comunidade. Entendi. Ela tem uns 50 nomes. Lilás do Texas, Vitex, árvore castanha. Aparentemente, monges costumavam fazer chá das folhas porque dizem que é um anti-afrodisíaco. Anti-afrodisíaco? Você não ouve isso sendo divulgado com muita frequência. Só os monges e em outras culturas é afrodisíaco. Beleza. E o olmo casca de renda, se conseguirem, viram feras de até 12 metros. Meu Deus, isso seria... Bem, isso literalmente seria um sonho se tornando realidade. É um grande si. Mas, cara, eles são a prova de bala no nosso clima. De novo, né, o primeiro ano. Você tem que cuidar deles o primeiro ano. Mas depois disso... Esqueci as mudas de mesquite. Então, depois que a gente cava, eles fazem uma bagunça enorme. Talvez isso seja até melhor. Aí eu só venho pegar aquelas 2 sementinhas de mesquite no chão. Deixar a raiz principal crescer. Mas o que realmente funcionou foi a área de descanso perto do acampamento, onde a gente pode cuidar de tudo bem de perto. Tem uma coisa que eu simplesmente não internalizei e não entendi, porque, logicamente, esse lugar fica a uns 400 metros do meu acampamento. É uma viagem de 60 segundos. Não é difícil chegar aqui. Qual é a diferença entre começar aqui ou no acampamento? Não sei explicar por que é diferente, mas posso ir até lá sem precisar me motivar. Sair da cama com 40 graus e trabalhar 2 horas no sol. Porque quando vou para a área de descanso e esqueço as ferramentas ou preciso de água, não é um grande problema. Mas aqui, principalmente no verão, não tem como escapar. Se esquecer algo, precisa parar, voltar ao acampamento e depois retornar. Não é grande perda de tempo, mas prejudica o moral, que é essencial. Essas caixas de cultivo grosses são caras. Para aumentar minhas chances com a estratégia de transplante, não farei apenas a semeadura direta. Vou usar canteiros de poda aérea, cuja história ainda não contei. Isso será na primavera, quando as árvores começarem. Também farei um grande investimento em estacas. Não tive sucesso com estacas de salgueiro do deserto, mas acho que conseguirei com a variedade de álamo Novo México, 6, e o salgueiro coiote que acabamos de plantar. Espero que vamos nos sair bem. O salgueiro coiote. Tínhamos caixas de cultivo groazes sobrando e colocamos isso perto da entrada da caverna, com as estacas em uma linha de gotejamento a uns 10 metros do acampamento, onde podemos garantir que estamos mantendo o nível de umidade muito consistente e onde podemos cobrir tudo com mulch adequadamente. Acho que podemos colocar algumas estacas no lugar. Ofereça só cobertura para sobreviver, bastante água, e a copa pode ser alternativa se as sementes falharem. Tem sido uma curva de aprendizado para garantir meu sucesso, e está no meu sangue simplesmente fazer o que eu acho que é necessário para ter sucesso.
E eu tive que lutar contra a minha própria natureza para garantir que vamos vencer. Com a primavera, isso significa vou tentar minha estratégia de sementes e ao mesmo tempo vou tentar a estratégia de estacas e ao mesmo tempo vou tentar cultivar sementes em um viveiro. Farei o possível para adquirir experiência e fazer as árvores crescerem aqui. Eu preciso do meu próprio suprimento. Se eu tiver que pagar para viveiros fazerem todo esse trabalho para mim, o orçamento, os números simplesmente não fecham. Voluntários vindo com árvores, é legal. Dona Débora doando algumas romãs para mim, muito legal. Mas não posso contar com isso como o ponto-chave para fazer isso acontecer, entre as barreiras de vento. Terei áreas gramadas como as de cima e quero cobrir o solo rapidamente. Beldroega, grama, ervas, arbustos, literalmente qualquer coisa que queira crescer, eu quero o mais rápido possível. É um processo, é uma curva de aprendizado. Você acabou de passar um bom tempo assistindo a este vídeo, vendo a curva de aprendizado. Estou longe de ser um especialista, tenho muito mais para aprender, mas minha esposa sempre pega no meu pé quando digo que aprendi algo, então não vou falar isso. Vou dizer que estou mais experiente e descobri várias maneiras diferentes que não funcionaram. Estou ansioso para seguir aprendendo diante das câmeras e compartilhar isso com vocês. Agradeço muito o apoio. Se você gosta do que estou fazendo aqui, sabe o que realmente aceleraria isso? Um poço de água. É um passo tão óbvio. Eu não sabia o que faria com um poço até ganhar experiência. Agora é a hora. Então, por apenas 2 semanas, estou oferecendo uma camiseta de edição limitada com DUSTUPS Range estampado. Vou dedicar todo o lucro para cavar um poço. Isso pode custar $40 mil. Acho que as camisetas não vão cobrir esse valor, mas se quiser apoiar o DUSTUPS, será muito apreciado. Vai ser usado exatamente para esse propósito enquanto você assiste ao canal e, claro, vai tornar a vida aqui bem mais fácil. Você vai achar engraçado ver o primeiro episódio. Comprei um terreno abandonado para virar floresta no deserto. Quanto já avancei desde então?